O tempo passa depressa, chegamos à lição número 6 desse trimestre. Seja bem-vindo ao canal Classe Professores, um estudo sistemático e resumido da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui através desse canal. Você é bem-vindo, você é bem-vinda conosco. A lição 6 fala: eu me levantarei. Quem é que vai se levantar? Diante das injustiças, muitas vezes os salmistas perguntam: até quando, Senhor, essas coisas vão estar assim? E na lição dessa semana, os salmos vão retratar a Deus como um poderoso guerreiro e juiz que se levanta na luta contra a injustiça. Então nós temos, em primeiro lugar, os salmistas retratando um quadro de injustiça e necessidades. Os salmos e todo o Antigo Testamento, eles falam de grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade e injustiça. E geralmente ele fala de órfãos, de viúvas, de pobres e de estrangeiros que carecem de ajuda. E a falta desta ajuda, é interessante, é considerado pecado diante dos textos bíblicos do Antigo Testamento, especialmente se você ler Deuteronômio capítulo 15, versos 7 a 11, vai perceber isso. Por isso Deus ordenou cuidado para com essas pessoas. Deus faz isto muitas vezes através de nós mesmos, né? Pois o necessitado, diz o texto, não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Salmo 9, 18. Deus se levanta, então, em defesa dos oprimidos. Um Deus que é guerreiro que se levanta. E como é que ele faz isto? Como é que ele se levanta? Como é que Deus se levanta? Esse seria o segundo bloco da lição dessa semana. Em primeiro lugar, ele se levanta repreendendo os juízes corruptos. Interessante isso, ele começa lá na base, né? O Salmo 82 diz que Deus se levanta no meio dos deuses e questiona seus atos de injustiça. Mas que deuses são esses? A palavra deuses no Salmo 82 e em alguns outros lugares da Bíblia é a tradução de Elohim, que é o plural de Deus na Bíblia, né? Então, deuses é uma espécie de, digamos assim, de humor de Deus para com essas pessoas que são os juízes, os governantes de Israel, os dirigentes de Israel, são chamados de deuses. É uma espécie de, eu chamaria assim, um toque de humor. Ah, os deuses, eles são os que mandam, eles são os que determinam, né? E Deus os repreende, não é? E os chama de deuses, né? Os dirigentes de Israel que deveriam administrar a justiça e que não estão administrando. Se você for para Êxodo 21, verso 6, Salmo 8, 5, Salmo 82, 1, essa palavra deuses é atribuída para os que governam e julgam. Em outras palavras, Deus está dizendo no Salmo 82, o privilégio de ser juiz não quer dizer que o juiz está acima da lei. Nós temos ouvido no Brasil muito essa expressão, né? E então ele faz um questionamento a esses juízes, diz assim: até quando julgareis injustamente? Até quando vocês vão continuar fazendo esta bandalheira aí, né? Então, ele está questionando. Em segundo lugar, como é que Deus ajuda os necessitados? Como que ele se levanta? Em primeiro, questionando os juízes, confrontando os juízes, né? Segundo, Deus vinga seus filhos sofredores. Alguns salmos, eles chocam, né? Nós vimos isso lá na lição 1, né? Porque eles parecem que estão pedindo castigo sobre os inimigos. Eu lembro de um dos salmos que diz assim: ó Deus, quebra-lhes os dentes na sua boca. Olha que situação. Sejam como a lesma que se derrete e se vai, como o aborto da mulher que nunca viu o sol. Salmo 58, 6 a 8. Esse é o chamado salmo imprecatório, onde se joga uma maldição contra o inimigo, né? Na verdade, alguns são cheios digamos assim, de sentimentos nesse caso, né? E eles dizem: esses salmos não devemos ler porque eles são contra o mandamento do amor, foi pregado por Jesus, que devemos amar até os inimigos. Mas, na verdade, o que acontece aí é que os salmistas, no linguajar antigo deles, sincero deles, direto deles, eles estão pedindo que Deus julgue os inimigos, que Deus faça justiça contra os inimigos que merecem esse castigo.
diga-se de passagem. Não é? Então, os salmos, eles não vão contra o mandamento do amor pregado por Jesus, mas eles pedem que Deus faça a vingança. E aí está o detalhe importante, não é eu me vingar e usar de violência, mas que Deus faça a vingança. Isso é uma coisa, digamos que natural nesse processo. Né? E o Salmo 83:18 dá até a ideia que devemos orar pelo inimigo também. Então, não está totalmente descartada aquela questão do mandamento do amor, que Jesus fala do amor a Deus e amor ao próximo. Né? Se você ler Jeremias 29:7, ele diz que devemos orar pelos inimigos. Isso é Antigo Testamento. Né? Então, o que está se pedindo nesses salmos imprecatórios, que eu chamo, é que Deus vingue e não que nós façamos a vingança. A vingança pertence a Deus, correto? Então nós já vimos que Deus combate o juiz, que Deus ouve a oração dos seus filhos pedindo essa vingança contra os inimigos, mas um terceiro tópico dentro dessa nossa discussão é que Deus julga a partir do seu santuário. Nós já vimos isto. E os Salmos 96 e 132 falam de Deus como alguém que governa a partir do seu santuário, a sede do seu governo. O santuário, nós já vimos, é um lugar de adoração, de perdão, mas é um lugar de juízo. E o assunto do fim do mal e da injustiça passa necessariamente pela ação do santuário, agora, no nosso caso, o santuário celestial. E o Salmo 73, como vimos na semana passada, Asaf muda o seu conceito sobre o fim do mal e o fim dos ímpios quando ele entra no santuário, porque o santuário vai julgar os ímpios e, logicamente, vai condená-los e eliminá-los também. Né? Então, por que isso acontece? Que no juízo do santuário, Deus se vinga das ações perversas dos ímpios e, por outro lado, perdoa os que o aceitam. Salmo 99, verso 8. Para os filhos de Deus, o juízo deve ser algo desejado e não algo que põe medo. Essa é a grande lição que nós tiramos de tudo isso. E para a gente concluir essa lição tremenda desta semana, eu faria uma pergunta para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente debater. Quando nós vemos as injustiças, parece que Deus não está reinando. Né? E o que a gente aprende no Salmo sobre este ponto? Deus não é rei, parece que ele está destituído de poder. Será que é assim mesmo? Uma boa conversa com os seus alunos, baseado nas lições que já estudamos, baseado no nosso conhecimento do livro de Salmos. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aí com os nossos alunos, tá ok? Um abraço, na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai estar de volta.